Olá, conversa de peso de hoje vai falar de desenvolvimento local, regional e comunitário, pertencimento comunitário. Meu convidado de hoje, natural de Ivoti, o filho do seu Harry e da dona Anali, é formado em turismo pela Fevale e em eletrotécnica pela Liberato. Marido da Renate, foi garçom, estudou para ser padre, trabalhou 38 anos em fábricas de calçados e curtumes, inclusive como gerente industrial, gerente de PPP-CP e como diretor. Pai do Lucas, do Mateus e do Saul, é extremamente comunitário, tendo sido presidente do Conselho Econômico da Paróquia São Pedro Apóstolo em mais de uma oportunidade, foi integrante da diretoria e presidente da Associação Palmares Piscina Clube e trabalhou no projeto de restauro da Igreja Matriz, tombada pelo IFAM. O vovô da Cecília é idealizador, fundador e presidente da iniciativa Ivoti 100. Atualmente está como secretário de Gestão e Administração de Ivoti em sua primeira experiência na vida pública. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Donato Dili. Donato, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. Feliz por estar aqui novamente na Vale TV, né, que sempre está ajudando a desenvolver as comunidades e feliz nesse sentido aí, poder falar um pouco da minha vida e das ações que norteiam a minha vida. Norteia bem o nosso Sicredi, né? Juntos construímos comunidades melhores, né? Isso. E juntos a gente está construindo e fazendo a diferença também. Isso aí, o Sicredi, grande parceiro do Ivoti 100 e de todas as comunidades que atua, né? É verdade. Ô Donato, fiquei surpreso, chocado. Estudante para ser padre, é verdade? Sim, tem essa particularidade aí. Com 10 anos de idade eu fui para o seminário lá em Canela, que hoje virou Loja da Van. Não existe mais o seminário lá. Um deles virou Loja da Van e o outro virou hotel. Mas com 10 anos, né, à medida que na época os padres vinham para as comunidades e perguntavam e faziam a busca de vocações, né? Então eu ali como encherido, vamos dizer assim, e comprometido, levantei a mão, eu quero ser padre. E aí não voltei mais atrás e fomos embora para essa aventura aí. Aventura não, na época tendo a vocação indo para ser padre mesmo, né? Não somente por ter dito, né? Mas querendo ser padre. E aí, como é que foi esse distanciamento da família, hein? Porque com 10 anos a pessoa está em formação. E isto há bastante tempo atrás, né? Sim. Pouco mais de 30 anos atrás, né? Pouco bem mais, né? Quando a informação era diferente, a comunicação entre as pessoas era diferente. Era uma aventura aí a Canela, por exemplo. Me lembro quando o pai e a mãe me levaram para lá e no caminho tinha que parar para comer alguma coisa, porque era longe. Canela e Gramado era longe na época, não tinham estradas que tem hoje, não tinha telefone que nem hoje, não tinha. Em 1970 foi isso. Imagina. 50 e tantos anos atrás. Então, e me largaram no colégio. E quando foram embora, eu sentei na frente do colégio, assim, comecei a chorar, dizer, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas agradeço muito por ter tomado essa decisão e meus pais me apoiado nesse sentido, porque também eles abriram um restaurante na época, justamente quando eles abriram, eu acabei saindo de casa. E a gente era mão de obra, de uma certa forma, na época, né? Claro. Mas agradeço muito e tenho certeza que os padres, toda aquela vocação, aquele sentimento, aquele agradecer a Deus sempre por tudo que a gente tem na vida, que consegue fazer na vida e também para ajudar não só a família, mas na comunidade também, né, Rodrigo? Isso foi muito importante para mim. Mas era uma outra vida, uma outra realidade, um outro mundo, né? Sim, totalmente. Aí a gente de manhã cedo já levantava, já tinha missa todos os dias e ia para a aula, de tarde misturava o estudo com trabalho e de noite, antes da janta, de novo, rezava o terço. Então tinha missa e rezava o terço todos os dias. Isso foi durante 6 anos e meio que eu permaneci no seminário. E o último ano
foi um ano inteiro só de se dedicar à oração e ver se a fé que se tinha, a vocação que se tinha era para ser padre mesmo. E acho que foi muito importante isso, porque já com 16 anos tu tem mais razoabilidade naquilo que tu vai querer para a tua vida. Então, no ano seguinte, na metade do ano, realmente eu saí do colégio e comecei uma nova vida, né? E aí outro choque, porque era uma realidade e tu cai dentro da Liberato. Sim. Uma escola reconhecida pelo seu progressismo, né? Ali, movimento estudantil efervescente naquele momento, imagino, ainda um período de regime militar, né? Então, imagino que tenha sido um outro choque cultural para ti. Uma nova vida de novo. Foi assim mesmo? Foi bem assim. Uma época de rebeldia também, né? Uma época de cabelo comprido, uma época de fumar, uma época de começar a tomar conta desse mundo, fumar, beber, e eu jogava experimentar as coisas, né? E isolava com 2, 3 amigos, assim, né? E começava a aprender da vida, formando amizades, novas amizades, né? Então, sair de um extremo para outro, vamos dizer assim, né? E navegar no meio disso, acho que foi muito importante, porque tu vai formando teus conceitos com uma situação e outra e vai moldando tua vida, teu caráter, né? E essa questão de poder estar olhando para isso e seguir a tua vida, né? E graças a tudo isso também, eu coloquei como meta, eu jogava futebol, né? Joguei futebol no Esporte Clube Ivoti, era centroavante lá, mas aí tinha os timezinhos do interior de Ivoti, e eu coloquei como meta, eu quero fazer mais amizades, eu quero conhecer mais, e acabei jogando em todos os times da várzea de Ivoti, então tenho amizade por todos os bairros, todas as outras cidades, aí Novo Collor, Presidente Lucena, então me deixa muito feliz isso. E isso veio com essa trajetória toda de seminário, de Liberato, e assim a gente foi indo. A indústria também é uma grande escola. Tu trabalhou em indústrias de patamares gigantes também, né? As maiores da nossa região aqui. Ô, Rodrigo. Ivoti, 2 Irmãos. Né? Sim, eu trabalhei, mas comecei mesmo com meu pai no restaurante, né? Garçom. No início ele era econômico da Sociedade Concorde, que hoje não existe mais, né? E aí depois disso abriu o restaurante. E nesse restaurante, quando eu voltava de férias do colégio, minhas férias era ajudar a ser garçom no restaurante do pai. Mas com o advento da formatura no Liberato, o que aconteceu? Eu tive que fazer estágio e tal, então eu fiz estágio no Curto Mime no ano, na época, mas logo em seguida eu ganhei a oportunidade de trabalhar na Coenza, que hoje não existe mais. A Coenza existe a Projec, que é ali em Canoas, na divisa com Esteio. Trabalhei 2 anos e meio nessa empresa aí. E aí outro choque, tu entra numa multinacional, onde tuas atribuições, teus deveres, tuas responsabilidades estavam tudo descritas, né? E aí, isso 1979, 80, e hoje, 45 anos depois, a gente ingressando na vida pública, eu tendo passado por várias empresas, tu ainda vê que aquilo que eu aprendi lá atrás, muitos não praticam hoje ainda. 45 anos atrás, ainda hoje não é verdade em muitos lugares. Porque no próprio poder público, né, a questão de descrição de atribuições é como é que eu vou dizer, tem que estar escrito, mas executado é uma mistura de situações, né? E eu acho que nesse ponto eu vou poder contribuir por esse aprendizado lá atrás na Coenza, há tanto tempo atrás. Levei isso para Calçados Malu, na época que eu comecei depois da Coenza, e na Calçados Malu a coisa andou, e depois de um certo tempo, com essa organização toda, nós conseguimos atingir a ISO 9001-2000, né, que já 2000 já tem outras hoje, né, mas na época atingimos, e foi um momento emocionante, Rodrigo, porque enquanto estava sendo tabulados os resultados lá, estava com o microfone na mão para anunciar para todos os funcionários que nós tínhamos conseguido, né, porque a gente envolveu eles todos também. E quando eu falei que fomos certificados, se ouviu um grito dentro da fábrica, assim, de alegria. Então,
Essas coisas a gente não esquece, isso dá satisfação e isso não tem preço. Não. Donato, muita gente nega o calçado até hoje, né? Hoje em dia, muito fortemente ainda, porque ela é uma indústria que agrega pouca tecnologia em alguns casos, que sempre está disputando valor por preço e não pela qualidade do seu produto, né? A gente destaca exatamente aquelas que conseguem aparecer mundo afora pelo seu valor e não pelo seu preço, né? Mas também o mercado olha muito para isso, é muito reflexo do consumidor. Aqui no Novo Hamburgo se discute muito isso, o calçado terminou. Em muitos lugares a gente vê também empresas com muita história que vão ficando no meio do caminho. A gente não precisa abrir mão disso para criar outras matrizes produtivas, né? Não, o calçado, ele... Não dá pra gente falar isso em Dois Irmãos, por exemplo, onde boa parte da cidade respira muito calçado. Respira muito, e eu trabalhei então quase 14 anos na Virt, e a Virt tem um conceito de qualidade, acho, muito diferente de muitas fábricas, por causa disso sobrevive até hoje ainda. Claro que hoje tem a questão da mão de obra, que está faltando não só no calçado, mas em todos os meios, e tem que estar se reinventando. Mas o Virt preza muito pela marca, pelo que conquistou ao longo dos anos, né, no mercado, principalmente exterior. No brasileiro se vê muito a questão preço, no exterior nem tanto, até é pago muito essa questão de ter um sapato em couro, um sapato bem produzido, um sapato resistente, né? Então a Calçados Virt preza muito por isso, e por causa disso está forte no mercado até hoje ainda. E tanto as outras fábricas lá também acharam a sua maneira de trabalhar com marca própria, né? A própria Carrano, o Kunstler com o Bischoff, né? Então tem lugar e sempre vai se usar sapato nesse mundo. As pessoas continuam nascendo com 1, 2 pés normalmente, né? Continuam nascendo assim, né? Sim. E Votissen nasce como, hein? Que trajetória é essa comunitária, que inclusive teu pai também tinha uma visão muito da comunidade, né? Engajado, participativo. Isso é uma herança dele, isso é natural em vocês, isso é típico de cidades onde o associativismo brota naturalmente, espontaneamente, é fruto de um outro tempo. Como tu coloca essas coisas em cada lugar? Olha, meu pai e minha mãe sempre participaram muito ativamente das festas de comunidade, de quermesse, como se chamava antigamente, né? E sempre na cabeça, sempre ajudando, sempre fazendo. Minha mãe era uma confeiteira de mão cheia, né? O que ela fazia de tortas para essas festas, assim, para vender, colocar aquelas velhinhas em cima, e que continua hoje ainda também, mas ela sempre foi muito ativa nesse meio aí, até porque também foi cozinheira no restaurante do pai e tal. Mas o pai, ele já faleceu, ele foi vereador de Voti, foi presidente da Câmara, em substituição ao prefeito num determinado período lá também, teve a oportunidade. Só que essa vida não me puxou muito de entrar na política só agora, né? Com 66 anos que eu entrei na política mesmo, não na política, mas no serviço público, né? Mas ele sempre puxou por isso, sempre teve o pai e a mãe sempre tiveram essa coisa, trabalhar pela comunidade, né, para a coisa progredir. Eu acho que muitos na época eram assim, e por causa disso se construía a igreja, se construía os pavilhões e tal. Se fosse fazer isso hoje, até comunidades que vêm de fora e se reúnem na cidade, assim, eles também puxam, né? Tanto que em Voti cada bairro tem sua capela, onde a comunidade trabalhou para isso, né? Então, acho que vem daí, se veio de trabalhar pelo cooperativismo, para as coisas ir bem, para estar bem, para agradecer a Deus também no momento que as coisas acontecem, né? Ou não acontece também, mas sempre esse espírito comunitário aí. Quero falar de Votissen, acho que é uma iniciativa maravilhosa. Tive a oportunidade nos últimos dias assistir uma palestra tua, um debate com outros colegas que fizeram também Instância 360, estava
Estava lá o Gilberto Miller, que participaram do Nova 2050, muito puxado no palco, inclusive, da nossa Sicredi, lá com a intermediação do Daniel Hillenbrand, na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Donato Dili. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Donato Dili no oferecimento de Sicredi, sempre a Sicredi, Donato. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado no Serra Parque em Gramado, de 3 a 5 de setembro. A economia platinada, né? Prateada. Os 50 a mais, e vão falar muito de longevidade na Gerontofer. E junto com a gente, o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Obrigado aos apoiadores culturais do nosso Conversa de Peso, da nossa Vale TV. Te provocava, Donato, antes de irmos para o intervalo, dentro dessa visão comunitária, que te levou à frente de vários movimentos da cidade, é na igreja, é no clube, né? É na recuperação do patrimônio histórico, né? A gente tem muita coisa muito bonita em Voti, e poderia falar da tua trajetória em Dois Irmãos também, onde sei que também trabalhou de forma comunitária em alguns momentos, mas muito especialmente a beleza que a gente tem no nosso núcleo de casa em Chaimel, do que vocês estão enxergando para o centro da cidade, do que está sendo planejado e realizado como novo mirante, a duplicação, né, e projetos estruturais como a duplicação da Castro Alves, enfim, coisas que a gente já conversou com o prefeito Valdir aqui em outro momento, e evidentemente a gente sabe o que vocês têm feito. Me interessa muito conversar contigo sobre essa questão um pouco antes, e que de alguma forma tu leva junto para o governo, né? E Voti 100, uma visão de desenvolvimento organizado para a cidade e de puxar o associativismo, esse pertencimento comunitário, para que as pessoas tivessem um sentimento da sua terra, do seu território diferente, né? Ao mesmo tempo que uma alegria muito grande por tudo que vocês sonharam, idealizaram, constituíram lá. Alguma dorzinha tenha ficado de tudo isso, que ainda está em desenvolvimento? Sim, sim. Porque lá no início a gente achou que ia ser muito mais fácil algumas coisas, né? A gente tem a utopia, o sonho de que aquilo que tu pensa, onde tu quer chegar, que tudo se associa a isso e chegue lá num curto espaço de tempo. Mas é um processo, não adianta. É um processo de adesão, é um processo de conhecimento, é um processo de participação que acho que a gente falhou um pouco nesse sentido, assim, que poderia estar até mais evoluído, né? Mas aí eu faço meia-culpa, de repente, em momentos, e a gente esteve na época de cheias, de pandemia e tal, e não consegui, de eleição agora há pouco, e a gente não conseguiu avançar em algumas coisas, mas acho que com a minha participação na secretaria, no governo,
com a minha possibilidade de estar divulgando, escrevendo, e de novo, obrigado pela oportunidade aqui, né? Mas escrevendo sobre isso, né, já há 70 semanas para o Diário de Votim, alguma coisa, e eu percebo que cada vez mais tem adesão naquilo que se escreve, sempre no sentido de elevar e Votim 100, a responsabilidade que teve lá atrás de buscar um caminho, e continuar com isso, e continuar motivando pessoas e dando esperanças para pessoas de que a coisa pode mudar. Isso é um excelente meio da gente se manter e ter essa energia de continuar esse processo. Mas a responsabilidade da gente, se ainda não avançou para onde deveria, né? Mas não é só a nossa responsabilidade, né, Donato? Porque, evidentemente, as pessoas, cada uma vive seu momento, né? E se perder muito dessa visão coletiva, assim, né? Talvez o que tu esteja fazendo nesse momento, tu e as pessoas que constroem junto contigo nesse momento, seja, inclusive, reeducar elas para essa visão de grupo, de ganha-ganha, de, bom, todos podemos juntos construir algo melhor, uma cidade melhor, uma rua, um bairro, uma praça, né, um futuro, né? Quando a gente fala de futuros, porque são muitas as possibilidades, são infinitas as possibilidades verdadeiramente, né? A gente já enxerga a amplitude disso e a dificuldade de quebrar a cultura, né? E tu, como um cara de cultura, de PPCP, sabe o quanto normalmente a estratégia é engolida pela cultura no café da manhã já, como diria o grande pensador, né? Sim, como dizer isso, né? Bom, vou começar um pouco do próprio Votim 100, né, Rodrigo? Que nasceu na pandemia. Nasceu um na momento pandemia. difícil para nascer, né? Sim. Mas necessário. Necessário, e a gente teve o apoio total do poder público na época, e começou ali, no passeio de bicicleta, né? 3 amigos passeando de bicicleta com as esposas e tal, e andando por aqui e por ali. Quando parava para tomar uma cervejinha, a gente reclamava de algumas coisas que aconteceram no passado em relação à cidade, né? Tipo divisas, né? Emancipações e assim por diante. Então, em um determinado momento paramos, aí eu disse assim para a turma, vamos parar de reclamar? bem assim. Daí paramos as bicicletas ali depois, e aí o Marcos Kern, então, junto com o Marcelino, disse assim, eu posso marcar uma reunião com o prefeito. Eu me dou bem com o prefeito Martin na época, né? Posso marcar uma reunião. E fizemos o pacto ali de ir adiante nisso. Fizemos a reunião com o prefeito, nos colocamos à disposição, não como sendo um poder paralelo, né? Mas como alguém que quisesse ajudar e pensar no futuro. E aí começou, ele aceitou, a gente começou a pesquisar. Eu tinha já escutado alguma coisa sobre o Nova 2050, né? Aí, por surpresa, encontrei o Valmor, que a gente trabalhou juntos não, ele numa companhia de exportação e eu no Malu, lá no passado. Valmor Heckler, que toca o Nova 2050 até hoje, né? Então a gente buscou dicas com ele, como é que funcionava, com quem, quais as dificuldades, assim, para que a gente ganhar tempo. E isso nos ajudou bastante. O Valmor continua sendo um parceiro de conversa, de troca de ideias ainda hoje, né? E aí contratamos a empresa lá, do Daniel Capolar na época, e hoje eles já não trabalham mais juntos, mas o Daniel continua nesse processo. Inclusive ontem foi o lançamento do livro dele lá em Caxias do Sul, sobre civis conscientes, né? E muito, muito interessante, temos que trazer ele para a região aqui também para nós fazer esse lançamento aí. Mas com ele, daí, ele apresentou um plano de trabalho, fechou com o que a gente queria. E aí veio a questão preço, né? Quanto? Aí, na questão quanto, esses caras aqui nos ajudaram muito. Puxaram à frente. Puxaram à frente. E com isso a gente fez... E aí levando a torcida junto, né? Isso aí. Fizemos promoções. A Weber House fez umas garrafinhas pequenas, de acho que é 100 ml,
colocou o logo Ivoti 100, a gente foi vender para buscar dinheiro, empresários, então teve ajuda e conseguimos pagar o projeto, e ainda tem um dinheirinho hoje guardado para eventuais reuniões, porque na Câmara, então, depois do projeto, com as oficinas tudo feitas, né, do que a gente queria, na Câmara não foi aprovado, e isso é uma mágoa que eu tenho, né, até hoje, e vou continuar tendo, porque a descrição da lei lá diz assim, que a gente é fonte de consulta e inspiração, e não é deliberativo. Então, o prefeito, o poder, ou quem estiver no momento, ele pode fazer tudo, inclusive nada. Inclusive e não nada. raro vai fazer nada, com uma riqueza pensada. É claro que o Martin, então, como prefeito na época... Sim, eu acho que vocês aí têm essa sequência de tanto o Martin ter uma visão comunitária também, próximo de vocês, quanto o prefeito Valdir Ludwig o Valdir mais ainda te leva para dentro, inclusive, para ajudar a implementar a parte disso. Eu acho que isso ajuda bastante a questão do compromisso com o futuro, a gente manter, e com o compromisso para o futuro a gente tem que ter o comprometimento também e o pertencimento principalmente, né? É muito rico esse material, ele é muito denso, ele está à disposição de qualquer um que quiser baixar. Tem vários movimentos acontecendo na região, de forma regional, puxados pelo Sebrae, que engrossam esse caldo, que dão mais substância para que se desenvolva isso regionalmente e localmente. Mas assim, a grosso modo, o que de mais importante o Ivoti 100 pontua e provoca? Na verdade, no relatório final, nós temos mais de 160 projetos colocados nesse relatório final. Muitos como obras, como museu, como assim, para o futuro mesmo, porque Ivoti 100 é daqui a 40 e poucos anos que vai chegar no... Quando a cidade faz 100 anos, isso, por isso quando a cidade fizer 100 anos. Mas dentro do relatório existem ideias-força. E essas ideias-força estão linkadas com vários segmentos da sociedade. Uma delas é a Ivoti Cidade das Flores. Eu tenho a certeza absoluta que o Ivoti 100 trouxe à tona de novo essa verdade aí, que a população estava ressentida de que não se sentia mais pertencida a essa questão aí. E se tu olhar hoje em Ivoti, junto com o Martin, já começou na Bom Jardim ali plantar flores de novo, e não só grama, né? Agora essa semana na Praça Emancipação ali também foi feito toda uma repaginada naquela praça, os próprios estacionamentos que a prefeitura vai disponibilizar com proprietários, né, dando a estrutura e colocando flores e arcos de flores. Então, tenho certeza absoluta que o Ivoti 100 foi muito importante nesse resgate dessa história da Cidade das Flores, né? Tanto que temos uma lei estadual e também temos a flor símbolo de Ivoti, resgatada a partir disso, que é a petúnia. Então, são coisas que vieram para ficar. Fora isso, temos outro projeto em andamento, que é o projeto do Belvedere, na sua primeira parte ali, que vai também oportunizar um novo espaço para a comunidade, também um cartão postal novo para Ivoti ali. Hoje temos o Belvedere, mas vai ter todo um caminho ali, todo um projeto bonito feito para isso. Está em obra, né? Está em obra. O projeto saiu do papel. Saiu do papel, com bastante apoio da Sicredi também, e de moradores da cidade e da prefeitura também, sempre, né? Fora isso, temos a Cidade das Águas, porque Ivoti está localizada, e isso também não aparecia sobre o aquífero Guarani, né? E o Ivoti 100 também está puxando muito essa questão, quanto esse aquífero se mantém, ou até quando, né? Então, essa questão de planejamento, olhar para frente, o quanto nós vamos ter de água, até quando e suporta quanta população, né? Então, todos dizem, vai acabar a água e tal. Então, esse estudo está acontecendo pela água de Ivoti, né? Mas muito por insistência do Ivoti 100, que está puxando essa questão também. Fora isso, essa questão de viabilidade, né? Ivoti, Cidade das Flores, Cidade das Feiras e assim por diante, né? Dos amores, dos sabores.
puxando essa questão da mobilidade urbana também, que a partir de Ivoti sempre foi refeito todo o estudo da mobilidade. Então, assim, várias outras situações, esportes de natureza, que estão sendo puxados, patrimônio histórico, que estão sendo puxados, e eu acho que essa questão de eu estar no meio como secretário, agora eu consigo fazer muito mais do que estando fora, pela questão de não ser um movimento deliberativo e só de consulta e inspiração, como eu falei antes, que é a grande mágoa. Para além da qualidade de vida que vocês trabalham muito fortemente na gestão pública, né, proporcionando e enxergando caminhos para essa qualidade de vida para a população de Ivoti, ivotiense, né, vocês têm trabalhado muito o conceito de geração de novas riquezas a partir do turismo, a partir da cultura, né? E a gente sabe o quanto verdadeiramente vocês têm feito um esforço muito grande para criar eventos, para atrair população de toda a volta e de lugares mais distantes também, que estão aceitando esse desafio e indo até a cidade, né? Com certeza. Isso é um novo momento também, né? Sim. Vem numa crescente há muitos anos e o núcleo é esse xodó. Sim. Não só de vocês, da região inteira. Sim, que bom. A gente adotou, todo fim de semana são milhares de pessoas que vão até lá, e nesses momentos de feira, eu fiquei impressionado com a última feira da Rosca do Mel e da Nata, com a quantidade de gente ao longo dos 2 fins de semana, com a beleza do evento, evidentemente, mas num dia só, no último dia, mais de 30 mil pessoas, quer dizer, metade de toda a população do evento de 7 dias, naquele último dia lá. Isso também lança novos desafios, né? Para além dos novos eventos que teremos aí esse ano. Sim, novos eventos, já temos o Ivoti marcado para setembro, que vai reunir todos os CTGs e piquetes na cidade, né? Então vai ser um grande evento, com certeza. Estamos trabalhando também num outro que é o Weihnachtsmarkt. Como? Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. É, o mercado de Natal, tipo que tem na Europa, né? Em Colônia, muito forte. Vai vir, várias cidades, né? Vai vir gente de lá para cá. Show. Para ensinar a fazer artesanatos, então vamos lançar essa primeira edição também. Mas o desafio maior é a acessibilidade no núcleo, né? E dar condições para que as pessoas já estão maravilhadas assim, mas tem muitas pessoas que voltam e não voltam mais mesmo, né? Em função justamente de não poder estar chegando. Mas tem outra situação também, que é a questão do estacionamento do núcleo, né? Ele fica ali durante quase todo o ano, né? Só em eventos ele é ocupado. Também estamos com um projeto ali de fazer um local para caminhadas, um parque, na verdade. Então estamos trabalhando nessa ideia de buscar esse projeto aí e melhorar ainda mais, né? Além de áreas que estão sendo adquiridas pela prefeitura, por um novo centro de eventos que já está em fase final de aquisição, já nesse governo aí, e atento a todas as situações, a toda a realidade que vai acontecendo, aumentando equipe para ter braço para tudo isso, né? Porque estamos falando muito em patrimônio histórico em Ivoti, que está na pasta do turismo, desporto e cultura. Porém, com todas as feiras que tem e tudo mais, sobra pouco espaço para pensar nisso, mas já estamos tratando, junto com o prefeito, né, da gente, como vai tratar essa questão, porque temos a igreja antiga que é tombada pelo IFAI, a ponte que é tombada pelo IFAM, que é nacional, né, e não está acontecendo nada assim forte nesse sentido. Tombamento local. Não. Hã? Tem tombamentos locais também, mas né? Mas temos que pensar nesse grande inventário, né? Nós estamos com um inventário de mais de 150 casas em Chaimel. E a ideia é fazer uma rota em Chaimel e começar a oportunizar para esses proprietários eles instalar algum tipo de negócio no bem tombado, né? Então, está incipiente isso também, estamos conversando, ou contrata alguém, ou faz um contrato de assessoria com alguém, vai ser trabalhado isso também. Maravilha!
Adorei conversar contigo, conhecer um pouco mais da tua história, mas principalmente, junto contigo, provocar as pessoas que nos acompanham a enxergar a necessidade da gente juntos olharmos para o território de uma forma diferente. É o lugar onde a gente sonha viver mais felizes, com as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente vai deixar aqui na sequência da existência, né? Obrigado, Donato. Nada, eu que agradeço estar aqui e eu reitero uma frase que não é da autoria, pelo que eu vi, do Carpinejar, mas eu reitero: pessoas felizes resolvem, pessoas infelizes reclamam. Então, para que lado nós vamos? Vamos resolver! Juntos, no oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e apoio de Locfer Fechaduras. Agradecendo Donato Gili, né, secretário municipal de Gestão e Administração, e também o organizador, o diretor, presidente do Ivoti 100. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.